Bom, vamos revisar a matéria para a prova, que são a identificação das funções orgânicas. A gente tem 10 funções orgânicas no total, né, as que vão cair na prova. A gente tem os hidrocarbonetos, que eles são compostos apenas por carbono e hidrogênio. O álcool, quando o OH está ligado diretamente ao carbono de ligação simples. O fenol, quando o OH está ligado diretamente ao anel aromático. Lembrando que o anel aromático é a cadeia fechada com as duplas alternadas. O aldeído, quando você tem a C-dupla-O ligada ao hidrogênio na ponta da cadeia. Cetona, quando a C-dupla-O está entre carbonos. Éter, quando eu tenho um oxigênio entre carbonos. O ácido carboxílico, quando a C-dupla-O está ligado ao OH. O éster, quando a C-dupla-O está ligado ao oxigênio. A amida, quando a C-dupla-O está ligado ao nitrogênio. E a amina, quando a gente tem o nitrogênio ligado a qualquer tipo de carbono que não seja a C-dupla-O. Lembrando que o R é qualquer cadeia carbônica, tá? É uma quantidade tal de cadeia carbônica que vai aparecer no exercício. E a R é o anel aromático. Então vamos começar pela primeira questão. Ele fala: uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, composto A. Então, o composto A corresponde à trilha. Quando pressentem o perigo, expelem um feromônio de alarme, que é o composto B. Então, o composto B, que está representado aqui abaixo, é o de alarme, que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. Aí ele pergunta: as funções orgânicas que caracterizam feromônios de trilha e de alarme são, respectivamente. Então, quando a gente olha a trilha, o OH está ligado ao carbono de ligação simples. Quando o OH está ligado ao carbono de ligação simples, a gente tem um álcool. Já no feromônio de alarme, a gente tem a forma condensada, que é o COO. COO é a C-dupla-O ligado ao oxigênio. E essa característica aqui é do éster. Então, o feromônio da trilha representa a função álcool e o feromônio do alarme representa a função éster. Então, álcool e éster, resposta, letra A. A questão 2. Você já ouviu essa frase: rolou uma química entre nós. O amor é frequentemente associado a um fenômeno mágico ou espiritual. Porém, existe a atuação de alguns compostos no nosso corpo que provocam sensações quando estamos perto da pessoa amada, como coração acelerado e aumento da frequência respiratória. Essas sensações são transmitidas por neurotransmissores, tais como adrenalina, noradrenalina, feniletilamina, dopamina e as serotoninas. Aí ele fala: os neurotransmissores citados possuem um grupo funcional característico da função. Então a gente vai olhar, ó. Na adrenalina, a gente tem um OH ligado diretamente ao anel aromático. Então aqui a gente tem um fenol. Aqui também é um OH ligado diretamente ao anel aromático, então também é um fenol. Aqui a gente tem um OH ligado ao carbono de ligação simples. Então aqui a gente tem um álcool. E o nitrogênio ligado a qualquer tipo de carbono que não seja C-dupla-O. Nem esse carbono e nem esse carbono são C-dupla-O. Então esse daqui é amina. Então na adrenalina eu tenho fenol, álcool e amina. Vou fazer a mesma coisa para noradrenalina. Na noradrenalina, a gente também tem, ó, o OH ligado diretamente ao anel aromático, um fenol. Esse daqui também é fenol, que é o OH ligado diretamente ao anel aromático. Aqui o OH ele já está ligado ao carbono de ligação simples, que é um álcool.
E aqui a gente tem o nitrogênio ligado a qualquer tipo de carbono que não seja C dupla O. É uma amina. Então a gente tem os mesmos grupos funcionais tanto na adrenalina como na noradrenalina. Agora eu vou para a feniletilamina. Na feniletilamina eu só tenho o nitrogênio ligado a qualquer tipo de carbono que não seja C dupla O. A gente tem amina. Na serotonina, a gente tem o OH ligado diretamente ao anel aromático, que é o fenol. E tem o nitrogênio ligado a qualquer tipo de carbono que não seja a C dupla O, amina. Aqui também é amina, ó, nitrogênio ligado a qualquer tipo de carbono, nenhum desses dois carbonos aqui são C dupla O, então também é amina. E na dopamina, a gente tem o OH ligado diretamente ao anel aromático, que é o fenol. Aqui também é fenol, o OH ligado diretamente ao anel aromático. E aqui a gente tem o nitrogênio ligado a qualquer tipo de carbono que não seja C dupla O. Esse carbono aqui não é C dupla O, então isso daqui é amina. Então o grupo funcional da função característica que tem nos 5 neurotransmissores vai ser amina. Ó. Adrenalina tem amina, noradrenalina, amina, feniletilamina, amina, serotonina, amina e a dopamina, amina. Então, resposta, letra C. Questão 3. A baunilha é uma espécie de orquídea. A partir de sua flor é produzida vanilina, conforme essa figura aqui, que dá origem ao aroma da baunilha. Na vanilina estão presentes as seguintes funções. Então a gente tem, ó, lembra que o anel aromático ele pode ser representado pelas duplas alternadas ou então pela bolinha dentro, que são as duplas, elas ficam rodando aqui dentro do anel aromático. Então, quando a gente tem o OH ligado diretamente ao anel aromático, é o fenol. Aqui eu tenho, ó, o oxigênio entre carbonos. Esse daqui é o éter. E aqui é a forma condensada do aldeído. O aldeído, na sua forma condensada, que é a C, eu vou representar aqui do outro lado. Ó. Aqui eu tenho o fenol e o éter. O aldeído é a C dupla O ligada ao hidrogênio. Então ele pode vir na forma condensada, representado dessa forma aqui, COH, para confundir vocês com álcool, ou ele pode vir representado na forma de CHO, que também é a forma condensada do aldeído. Então a gente tem nessa cadeia carbônica da vanilina o fenol, éter e aldeído, éter e fenol, resposta, letra A. Questão 4. A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual, sem aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como a piretrina e a coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Aí ele pede para você identificar as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados. Então, quais são as funções orgânicas que você tem em comum nas duas moléculas orgânicas aqui? A gente tem, primeiro, aqui a C, ó, C dupla O ligado ao oxigênio, que é um éster. E tem aqui, ó, C dupla O entre carbonos, que é a acetona. Aqui eu tenho o OH, ó, o OH ligado ao carbono de ligação simples, que é o álcool. Aqui, ó, esse daqui é a C dupla O entre carbonos, cetona.
Aqui eu tenho, ó, C dupla O ligado ao oxigênio, éster. Então, as duas funções em comuns que a gente tem, ó, éster tem na piretrina e na coropilina, e a cetona também tem nas duas. Então, é éster e cetona, resposta, letra B. Questão 5. A curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado extraído da raiz da cúrcuma ou açafrão da Índia, que é a cúrcuma longa, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e o de Alzheimer, e até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Então ele pergunta, na estrutura da curcumina identificam-se grupos característicos das funções. A gente tem aqui, ó, o OH ligado diretamente ao anel aromático, que é o fenol. Aí você olha o anel aromático do outro lado, também tem o OH ligado diretamente ao anel aromático, fenol. Aqui eu tenho, ó, oxigênio entre carbonos, é o éter. Aí eu olho para o outro anel aromático, tem a mesma coisa, ó, oxigênio entre carbonos, é o éter. Aqui eu tenho, ó, a C dupla O entre carbonos, cetona. E essa outra aqui é uma função que não vai cair na prova, tá? Que é o OH ligado ao carbono de ligação dupla. Não é, esse carbono aqui não é ligação simples, não é anel aromático. É um carbono de ligação dupla. Essa função aqui se chama enol, mas essa não vai cair na prova. Então a gente tem éter e fenol. Resposta, letra B. Ai, peraí. 6. Nos Jogos Olímpicos de Pequim, os organizadores fizeram uso de exames antidoping bastante sofisticados para a detecção de uma quantidade variada de substâncias químicas de uso proibido. Dentre essas substâncias encontra-se a furosemida, estrutura química representada na figura. A furosemida é um diurético capaz de mascarar o consumo de outras substâncias dopantes. Aí ele pergunta, na estrutura química desse diurético pode ser encontrado os grupos funcionais. Então a gente tem aqui primeiro, ó, o oxigênio entre carbonos, o éter. Aqui é o nitrogênio ligado a qualquer tipo de carbono que não seja a C dupla O. Aqui não é C dupla O e aqui não é C dupla O. Então essa daqui é a amina. Esse daqui é a C dupla O ligado ao OH. É o ácido carboxílico. Agora temos duas funções que não vão cair na prova. Esse daqui é um haleto orgânico, que não cai na prova. E essa daqui é a sulfonamida, que também não cai na prova. Tá? Então a gente tem ácido carboxílico, amina e éter. Resposta, letra A. Questão 7. Alguns efeitos fisiológicos da testosterona podem ser aumentados pelo uso de alguns de seus derivados sintéticos, os anabolizantes. Essas substâncias, muitas vezes usadas impropriamente por alguns desportistas, provocam aumento da massa muscular e diminuição de gordura. Seu uso indiscriminado pode provocar efeitos colaterais sérios, como hipertensão, edemas, distúrbio do sono e acne. Seu uso prolongado leva a danos no fígado e a diminuição na produção de esperma. A seguir são apresentadas a estrutura da testosterona de dois e de dois de seus derivados sintéticos. Então a gente tem a testosterona, o dianabol, que é o sintético, e a nandrolona, que também é sintético.
Uma das opções apresenta os grupos funcionais que se destacam nas substâncias anteriores. Então, olhando a função orgânica, aqui a gente tem a C-O entre carbonos, que é a cetona. Aqui temos o OH ligado ao carbono de ligação simples, ó, ligação simples é um álcool. Nesse a gente tem a C-O ligado ao OH, cetona. O OH ligado ao carbono de ligação simples, álcool. C-O ligado, C-O entre carbonos, cetona. OH ligado ao carbono de ligação simples, álcool. Então, a gente tem basicamente as duas funções, cetona e álcool. Então, pode eliminar a letra A, que não tem fenol. Álcool, ai, o vento. Álcool e cetona, não pode. Esse daqui, a letra D, também pode eliminar, que não tem fenol nem aldeído. E a letra E também pode eliminar, que não tem aldeído. A letra C pode eliminar porque não tem aldeído, então a resposta fica letra B. Agora ele colocou aqui alceno. Essa função eu também não vou cobrar diretamente na prova, tá? O alceno é o hidrocarbonito, que é só carbono e hidrogênio, e você tem a ligação dupla entre os carbonos. Então, no caso é aqui, ó. Você tem dupla entre carbonos, alceno, dupla entre carbonos, dupla entre carbonos, dupla entre carbonos. Então, aqui você tem o que a gente chama uma subdivisão dos hidrocarbonitos, que é o alceno. Então, a resposta fica a letra B, álcool, cetona e alceno. Questão 8. Você já sentiu ardido de pimenta? Peraí que tá voando tudo aqui. Você já sentiu o ardido de pimenta na boca? Pois bem, a substância responsável pela sensação picante na língua é a capsaicina, substância ativa das pimentas. Sua fórmula estrutural está representada a seguir. Aí ele pergunta os grupos funcionais característicos da capsaicina. A gente tem, ó, o nitrogênio ligado a C-O. Aí agora tem a amida. Aqui eu tenho o oxigênio entre carbonos, éter. E aqui eu tenho o OH ligado diretamente ao anel aromático, fenol. Então a gente tem amida, éter e fenol. Resposta, letra C. Questão 9. Estudos pré-clínicos têm demonstrado que uma droga conhecida por aprepitante apresenta ação inibitória dos vômitos induzidos por agentes quimioterápicos citotóxicos, tais como a cisplatina. Essa droga apresenta a seguinte fórmula estrutural. Duas das funções orgânicas encontradas na estrutura dessa droga são, ó, aqui a gente tem, ó, o nitrogênio ligado a C-O, amida. Se quiser, pode olhar por aqui também, ó, o nitrogênio ligado a C-O, amida. Agora aqui eu tenho o nitrogênio ligado a qualquer tipo de carbono, ó, mas pode olhar por esse. Nitrogênio ligado a qualquer tipo de carbono, aqui não é C-O, nem C-O, nem C-O. Então aqui a gente tem a amina. Aqui é o oxigênio entre carbonos, éter. Aqui eu também tenho o éter, que é o oxigênio entre carbonos. E essa daqui é a função que não vai cair na prova. O flúor pertence à família 17. A família 17 são os halogênios. Então esse daqui é um haleto orgânico, que é o halogênio ligado ao composto orgânico. Então a resposta vai ficar amida e amina e éter. Amina e éter, resposta letra C. E a última, questão 10.
O composto antibacteriano ácido oxalínico é representado pela fórmula estrutural a seguir e apresenta as seguintes funções orgânicas. A gente tem, ó, esse daqui, que é o oxigênio entre carbonos, éter. Aqui a gente também tem um éter, que é o oxigênio entre carbonos. Aqui a gente tem a C dupla O entre carbonos, cetona. Aqui é o nitrogênio ligado a qualquer tipo de carbono que não seja C dupla O. Ó, olha aqui, ó, não é C dupla O, não é C dupla O, não é C dupla O. Então essa daqui é amina. E aqui a gente tem a C dupla O ligado ao H, ácido carboxílico. Então a gente tem éter, cetona, amina e ácido carboxílico, letra B. Bom, e para você que ficou aqui até o final, a gente tem uma bonificação, tá? Se você comentar lá, né, for o primeiro comentário dizendo hashtag, coloca a hashtag vou gabaritar, vai ganhar 1 ponto na média. Se for o segundo comentário, hashtag vou gabaritar, vai ganhar meio ponto na média, tá? Desculpa por não ter postado antes, mas eu estava com febre, não teve como. Mas eu espero vocês na prova e lembrando que essa parte daqui, ó, isso daqui vem na prova para vocês consultarem, tá? Então, bons estudos e até a próxima aula.